Fala pessoal, já vai chegando aí, deixando o like, né? Vamos para a parte 2 do nosso vídeo aí, né? Sem mais enrolação. Nessa parte 2 a gente vai constatar, né? Que desde que nós nascemos, somos controlados. Somos controlados e guiados por uma teia invisível. E o que a gente chama de tecnologia, né? Hoje, na verdade, muito antes de chegar até nós, os ditos itens e sistemas que facilitam as nossas vidas, né, de diversas formas, muitos deles passam por uma rigorosa seleção, porque em sua grande maioria eles carregam consigo um propósito oculto alheio à nossa percepção, né? É por isso que eu digo, a realidade ela é composta de várias camadas, né? E a nossa percepção é o que vai dizer, né? A quantidade de camadas que a gente consegue perceber da realidade. E aí eu confesso a vocês que quanto mais a gente se aprofunda sobre esse tema, né? Quanto mais camadas a gente observa, mais difícil vai ficando, galera. Porque a gente começa a perceber que a realidade não é bem como a gente pensa, né? Mas hoje, né? Na verdade, hoje eu percebo que essas tecnologias como sequestradores mentais, como sequestradores emocionais, na verdade são isso que quando a gente observa mais a fundo, é dessa forma que a gente passa a enxergar muita coisa ao qual hoje a gente enquadra como tecnologia, né? Como um salto evolutivo ali. E o que o homem tem de mais precioso, né? Que a gente tem de mais precioso hoje, né? Ao meu ver, e muita gente concorda com isso, é o tempo, né? Nosso tempo ali, nosso tempo de vida. E esse tempo ele vem sendo há muito sugado, né? Da nossa vida, silenciosamente. Então cada vez mais a gente tem menos tempo disponível para nós mesmos. É isso. Cada vez mais a gente tem menos tempo. É meio contraditório isso, né? Imagina que cada segundo da sua vida está sendo direcionado por forças externas para o momento seguinte. Então é um giro infinito, né? A gente sai de um momento embarcando em outro momento, e a consequência disso é que a gente acaba que por muitas vezes automatiza a vida, né? Automatiza o sistema. Na verdade a gente está brincando de casinha, né? O que na verdade ninguém sabe. Mas de que forma a gente se aproxima do que é? Refletindo, pensando, né? E para a gente refletir, a gente precisa de tempo. O mesmo tempo que vem sendo retirado a cada dia de nós mesmos, né? Então, essas forças, elas são forças sombrias, né? Que elas têm no seu propósito. Isso é o meu ver, né, gente? Isso é uma ideia minha, né? Todo mundo é livre para discordar aí, né? Mas eu, com tudo que eu refleti até o momento, eu estou inclinado a enxergar a coisa mais ou menos dessa forma, né? O propósito dessas forças sombrias é evitar que a gente consiga justamente isso, né? Decifrar a vida, né? Mas também isso aí é outra camada um pouco mais abaixo, né? Um pouco mais profunda. Para a gente chegar nessa camada aí, a gente tem que romper algumas barreiras e até alguns conceitos, né? Como lá no primeiro vídeo a gente falou sobre a cor, né? Ali já foi uma quebra ali de paradigmas bem direto ali, né? Porque infelizmente muita gente vai viver a vida e não vai entender da maneira que deve ser entendido, né? Que o universo ele é muito mais eletromagnético, né? Ele gira muito mais em torno da frequência, né? Das frequências, do que da solidez das partículas, né?
E é muito do que a física quântica ela vem nos mostrar. Mas também isso já é outra camada, né? Muito mais além. Vamos focar aqui, por um momento, na seguinte questão, né? Estamos sendo literalmente substituídos. E precisamos ser, no fim das contas, né? Por que precisamos ser, né? Você, eu, a maioria das pessoas, na verdade, segue o mesmo roteiro, né? Seguimos ali a mesma direção, né? Temos, geralmente, seguimos nos mesmos trilhos, né? Todos precisamos trabalhar, né? Hoje em dia, se você não trabalhar, né? Experimenta parar de trabalhar para ver de onde vai sair o teu sustento, né? Acaba que você vai viver à margem da sociedade, né? E aí a gente tem vários exemplos, infelizmente, né? De pessoas que não possuem emprego, né? Não por vontade própria, mas infelizmente ali, né? Até pela falta de qualificação, né? Pela falta de oportunidade. Então temos muitas pessoas nessa situação em todo o mundo, né? Mas experimenta parar de trabalhar para ver se você muito provavelmente não vai passar a se enquadrar em algumas dessas situações, né? Mais abaixo ali, né? Uma situação econômica que vai exigir que você tenha cada vez mais, muito menos tempo, né? Então, fomos ensinados desde lá, né? Do ensino fundamental, né? E muito antes disso, né? O que a gente ouve, né? O que a maioria de nós ouve lá no início, né? Olha, estuda, porque se você não estudar, você não vai conseguir um bom emprego, né? Porque você precisa de um bom emprego, né? Um bom emprego ele vai te dar tudo que tu quer e tu vai ter que ter um bom emprego para sustentar a tua família, né? Então tu vai ter que sustentar a tua mulher e os teus filhos, isso no caso da figura masculina, né? Então tu tem que estudar. E aí a gente vem desde lá de trás, né? Já ouvindo dos nossos pais, né? Sendo criado na direção desse estudo e em troca de algo, né? Que vai ser o emprego, uma remuneração. E aí da forma da mulher ali, a gente tem também, né? A gente tem a mesma coisa, né? Olha, você precisa aprender a cozinhar, né? Tem que aprender a fazer uma comida, vai lavar uma roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque uma hora você vai ter o seu marido, vai ter os seus filhos, né? E é a mesma história, né? Contada de uma maneira diferente. Mesmo que hoje seja um pouco diferente, né? A gente tenha outras linhas aí de pensamento, são as mesmas ideias com outras roupagens, né? E tudo isso, né, querendo ou não, é gerado por esse sistema oculto, né? Com o propósito de nos subjugar, né? Estamos correndo incansavelmente na roda, né? Aquela figura do ratinho correndo na roda, somos nós, né? Gerando riqueza pro algoz. O sistema ilude e aprisiona. Na verdade, esse sistema oculto, ele nos ilude e nos aprisiona, né? Porém, até de uma forma meio que demonstrando um contraste ali, né? Somos nós que mantemos o sistema em pleno funcionamento, né? Para cada rico que existe, né? Se faz necessário ali um lastro de pessoas em situação de pobreza, né? Tenta tirar, né? Toda essa força aí dependente de trabalho. E aí o que a gente vai ver? Vai ver parte desse sistema começar a ruir, né? Então é preciso dividir para conquistar, né? É preciso iludir para conquistar.
É preciso que se anestesie, né, o ser, para que o ser não perceba, né, em nenhum momento o grande golpe, né, que está sendo dado ali no ser humano, na verdade, né? Esse grande sequestro mental que todo dia é aplicado em cada um de nós, né? Em algum momento, se todos nós acordássemos, né, e refletíssemos sobre o que seriam, né, dos senhores das sombras, o que seriam dessas forças negativas, né? E aí eles pensam nisso, né? Eles tentam sempre estar um passo à frente. E pensando nisso, eles cuidadosamente, né, através da tecnologia, claro, né, ou pelo menos do que a gente foi levado a crer e a chamar de tecnologia, eles estão simplesmente reinventando o sistema, né, reinventando a roda, o sistema que subjuga, né, criado por eles mesmos, né, e que nos mantém hipnotizados aí diariamente, né. Eu creio que todos vocês aí irão entender, né, vão conseguir sacar rápido aí aonde eu quero chegar, né. Então vamos agora dar uma olhada em algumas imagens aí, né, algumas notícias aí notícias que circularam pelo mundo, né, em vários locais diferentes, porém sempre com o mesmo propósito, né. E aí quando eu falo pra gente analisar, é sempre pra gente levar em conta o que ali a notícia ela carrega de oculto consigo, né. Porque tudo isso que eu vou mostrar agora corrobora justamente com o que eu venho falando aqui nesse vídeo, né? E aí eu torno a dizer, né? Você está sendo substituído como forma de garantir que o sistema ele continue funcionando da maneira que é. Porém, o que vai ser substituído? A mão de obra, né? A mão de obra ela vai ser totalmente substituída com o tempo, de forma que hoje vários sistemas aí, né, que funcionam com a mão de obra humana, eles vão deixar de funcionar da maneira que são, né? Então vamos dar uma olhada aí e vamos refletir e analisar aí alguns casos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos começar por aqui então, né? Pela primeira vez, robô humanoide faz salto mortal lateral. Interessante, né? China coloca robôs para correr contra humanos em meia maratona. Indústria chinesa coloca pela primeira vez esse tipo de máquina para concorrer com humanos em um percurso de 21 quilômetros. Interessante, ó. Robô Hugo da Medtronic é utilizado pela primeira vez numa prostatectomia radical. Olha só aí. Robô brasileiro faz entrega, triplica eficiência logística e reduz custos. Olha só então aí, né, o robô brasileiro. Olha que maravilha. Uber Eats dos Estados Unidos lança serviço de entrega feito por robôs. Serviço de entrega feito por robôs. Clientes serão alertados quando a comida estiver a caminho e instruídos a encontrar robô supervisionado remotamente na calçada. Supervisionado remotamente, hein? Então, nos últimos anos, os caixas de autoatendimento tornaram-se comuns em supermercados, prometendo conveniência e rapidez nas compras. É o que a gente já estava falando aqui, né? Robôs com mais de 2 metros de altura integram força policial de Singapura em aeroporto.
Olha só, após cerca de 5 anos de testes para auxiliarem na linha de frente, as máquinas possuem alto-falantes embutidos que transmitem mensagens e um painel LCD traseiro com informações visuais. Então, robôs policiais esféricos que usam IA para reconhecer criminosos são vistos nas ruas da China. O RTG pesa 120 kg e é capaz de se locomover em terra e água. Olha só, em terra e água, a velocidades de até 35 km por hora e resistir a impactos de até 4 toneladas. Se sente sozinho? Conheça a IA Terapeuta, que dá apoio emocional. Chatbot Pi tem como objetivo servir de companheira de conversas para os usuários. Como a inteligência artificial vai mudar o trabalho do professor? CEO da Uber dá alerta a motoristas de aplicativo. Serão substituídos na próxima década. Robô cozinheiro prepara 120 refeições em poucos minutos. Olha só, hein? 120 refeições. Quem diria? Robô humanoide faz tudo. Pode ser chefe de cozinha particular por $16 mil. Veja o vídeo. Olha só, hein? Para isso, o comprador precisará treinar a máquina, que aprende por meio de imitação. Conheça a lanchonete fast food que trocou funcionários por robôs no Brasil. Olha só, hein? Presta atenção, trocou funcionários por robôs. No Brasil, hein? Elon Musk quer robôs para quase tudo, até para serem babás dos seus filhos. Enquanto prepara o mundo para o lançamento dos Optimus, o robô da Tesla, Musk falou das várias tarefas que um robô poderá assumir. Pois bem, galera, então acabamos de dar uma olhada aí, né, em algumas notícias aí, notícias essas de vários locais diferentes do mundo, mas o que eu quero que vocês entendam é a direção que o rumo das coisas estão tomando, né? Então, num primeiro momento, a gente visualiza tudo isso, acha muito legal, né? Algo inovador, uma coisa muito boa, que na propaganda vem para facilitar, mas quando a gente mergulha nessa camada, né? A gente vê que a coisa ela é mais no intuito de substituir do que no intuito de agregar valor a algo que já existe, né? Mas aí eu deixo a pergunta para vocês, né? E o material substituído, né? O que vai acontecer com ele, né? Tendo em vista que a dita relocação, né? Não é uma possibilidade viável, né, galera? Então deixa aí nos comentários, né, o que você acha de tudo isso, para onde você acha que esse caminho vai nos levar. Deixa o like aí, né, se inscreve no canal. Fala aí o que você está achando do conteúdo, né? O que vocês estão achando. E o pessoal que tiver sugestão aí, né, para os próximos vídeos, é só deixar aí nos comentários. Valeu? Um abraço, galera. Até a próxima.